Apareceu aí já? Você precisa falar pro pessoal, vocês precisam começar a falar pro pessoal nas lives e começar a se inscrever no YouTube, no canal. Coloquei aqui. Para atingir a quantidade. Oi, gente. A Valéria já tá online, o Bruno, a Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? A Sandra. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Todo mundo ir chegando. Já tem 17 pessoas. Deixa eu ver quem já tá aqui. A Ju, oi Ju, tudo bem? Sérgio, meu amigo Sérgio, tudo bem? A Miriam, oi Mi, tudo bem? A Alexandra, minha afilhada. Não aparece aqui, por que não aparece? Tudo bem, Ale? Não, Oi Gisele, boa noite, tudo bem? Gisele estava com a gente na sexta-feira, tá hoje de novo. Oi Cláudia, você tá bem? A Kelly. Oi, Kelly. agora eu fui. Entrou aí? Eu entrei. Vera Lúcia, boa noite, Vera Lúcia. Tudo bem? Carlos, oi. Minha irmã Simone, meu cunhado Toninho. Está bem, Carlos? Tudo jóia aí? A Mercedes, oi Mercedes. Moab, boa noite Moab, tudo bem? Lucas Lima. Ah, é a Fran. Oi, Fran, tudo bem? Ela tá no Face do filho dela. Tudo bem, Fran? Beijo. O Isra. Tudo bem, Isra? Sabrina, boa noite. A Vera é a cunhada da Miriam. Né? Ah, a Vera é a cunhada, é a madrinha dos filhos da Miriam. Oi, Vera, seja bem-vinda. A Daiane. Mercedes é o seu carro? Zé Fernandes, tudo bem, Zé? A Edna, boa noite, né, Edna, tudo bem? Minha aluna Débora Zanon. Oi, madrinha Cléo, tudo bem? A Fran, a loirinha. Minha irmã tá perguntando, quem é a Fran? Falei, a Fran, trabalhadora, loirinha, de cabelinho aqui. Oi, Ednilson, meu afilhado. Francisca. Boa noite. Cida, minha amiga, Cida Costa, tudo bem? A Marli, oi, Marli. O pessoal entra rápido. Ó, Selma. O Valdemiro é o cantor, né? É o Vado. Oi, Vado. Boa noite. Tudo bem, Vado? Seja bem-vindo. O pessoal já tá chegando. Nivaldo. Oi, Niva. Tudo bem? Jano hoje não tá de plantão. Fernando, meu afilhado. Boa noite. Tudo bem? O Jano ainda não apareceu aqui pra mim, mas oi, Jano, boa noite. Karina, minha afilhada, boa noite, tudo bem? Já estamos com 43 pessoas, vamos esperar mais 5 minutinhos. Oi, Sam, boa noite, tudo bem? Deixa eu pegar meu copinho de água aqui. Neide. Neide, boa noite, Neide. Minha mãe, Zenaide.
A Joana, boa noite, Joana, tudo bem? Saudade de você, Mercedes. Mercedes é do Rubens? É, Ah, não, o Jano tá de folga. vamos dar mais um tempinho. Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Hoje folga, né, Jano? Precisa de uma folguinha de vez em quando, né? Paula, oi, Paula, boa noite, tudo bem? Paulo está em todas. Se aparecer mais alguém aí que eu não vi, vocês me falam. Joana. Joana, já falei com a Joana. Quanto tempo, né, gente? Que a gente não se vê. Angélica Nascimento. Acho que é Nascimento. Angélica, minha aluna. Oi, Angélica. Tudo bem? Seja bem-vinda. Cláudia, oi, Cláudia. Boa noite. Milton, oi, Milton. Já estamos com 53 pessoas. Adriana Melo. 2. Oi, Adri. Boa noite, tudo bem? A Fernanda, oi, Fê. Fernanda Castelli, boa noite, tudo bem? A Sal, minha filhada, boa noite. O Léo, boa noite, Léo. Léo, meu filho. Léo é afilhado da Simone, não é meu afilhado. Tem vários afilhados meus aqui, o Léo não é, né, Léo? O Léo é afilhado da Dona Rosa. Quarenta e 49 já no meu aqui. Que horas são? A Neide era minha aluna. Hã? Ih, aqui não dá pra ver. Cláudio, Rodrigo. A Rodrigo é meu filho. Kleber, meu amigo Kleber, meu afilhado Cláudio. Agora que não aparece aqui pra mim. Rodrigo, meu amigo, tudo bem? Oi, Robson, meu afilhado. Só falo isso, né? Meu afilhado, meu afilhado, meu afilhado. Nossa, filho. Robson é meu afilhado, ainda tá faltando meus afilhados aí. Ainda tá faltando a Aurenita. Tá faltando a Silmara, a Sueli, que Cláudio. também é meu afilhado. O Cláudio já tá aqui. Kleber, cadê a Lu? Iniciar o computador que travou. Alexas Muniz, boa noite, Alexas, tudo bem? Seja bem-vinda. Sandra. Começou o demônio do computador. Então, tava aqui funcionando bonitinho, de repente meu computador já travou. Oi, Ingrid, minha afilhada, também tava faltando. Minha sobrinha Mari. Aí, Kleber, minha mãe tá falando boa noite aí. Selma Souza, boa noite, Selma, tudo bem? Cristina. Débora, boa noite, minha amiga Débora. Cristina Florencio, boa noite, Cris, tudo bem? A Ingrid. Rosa, oi, Rosinha. O Cléber tá perguntando se você tá pagando a conta. Do quê? De luz. Por quê? Porque tá falhando o computador, desligando. Oi, Antônio, o alemão, que aqui no Face ele é alemão, mas o nome dele é Antônio. Já foi meu aluno, tudo bem?
Já é 9h10, acho que já dá pra gente começar. Oi, Sandra. Sandra Sanches, o Cláudio Domingos, boa noite. Já tem 66. Vamos começar então. Deixa eu só reiniciar o meu computador aqui. Que ele... A Ingrid. eu falei, a Ingrid, minha afilhada, que ele travou. Acho que agora deu. Adri. Oi, Adri. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live. Já tem bastante gente, já estamos com mais de 60 pessoas online com a gente. O pessoal vai chegando. Diana, oi Diana. Diana tá sempre nas nossas lives. Boa noite, Diana. Tudo bem? Maria de Lourdes. Diana tá mesmo. Diana trabalha no Adriana Vaz, boa noite. Tudo bem? Então vamos lá. Oi? A Adriana trabalha no hospital. Adriana trabalha no hospital. Então vamos lá, antes de a gente iniciar, vamos dar alguns recadinhos. Primeiro, mais uma vez, nós estamos iniciando a arrecadação para o nosso projeto Alfa. Estamos iniciando mais um mês e precisando de alimentos, né? Como sempre, nós precisamos montar 35 cestas básicas para entregar para as nossas famílias carentes aqui da região, que a gente está aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Então, nós fazemos a entrega dessas cestas básicas e nós precisamos de ajuda de todos vocês. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Nós estamos precisando principalmente de produtos de limpeza, gente. Sabonete, papel higiênico, pasta de dente, álcool em gel, máscara, sabão em pedra, detergente, que são produtos de limpeza que é essencial nesse momento que a gente está. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E depois manda pra gente, se vocês quiserem trazer a doação, manda pra gente inbox pedindo o endereço que eu passo pra vocês, tá bom? Máscara descartável. E máscara descartável, tá? De preferência as máscaras descartáveis. No mês passado nós conseguimos entregar um pouquinho para elas e esse mês a gente quer entregar novamente, tá? E alimentos tem a relação aí no grupo? Vocês querem passar a relação ou não precisa? Quer passar? Oi, José Carlos, tudo bem? Maria Lúcia, Gabriela Rodrigues. Depois, lá na página do Cefa, gente, aqui na página do Cefa, oi, Nélida, Juliana Naves, tudo bem? Na página do Cefa tem a relação dos alimentos que nós estamos precisando para esse mês, tá bom? É só dar uma olhadinha lá nas nossas publicações que tem. Tem aí, Cia, a relação? Tem, você quer ler ou... É só falar pra gente que tá faltando, ó, nós estamos precisando de óleo, café, fubá, açúcar, farinha de trigo, molho de tomate, copos de tempero, macarrão instantâneo, aquele miojo, bolacha recheada e bolacha salgada, tá bom? E os produtos de limpeza que eu falei, tá? Outro recadinho importante é que nós vamos continuar fazendo as nossas lives na quarta-feira, falando sobre os orixás e sobre os guias da Umbanda, e na sexta-feira vamos continuar fazendo o nosso batuque, tá? Vamos continuar fazendo a nossa live, tocando os nossos atabaques e os nossos pontos. E nas segundas-feiras nós vamos falar a respeito de certos assuntos que o pessoal está pedindo. Então nós vamos falar de assuntos que tragam mais informações para a gente, que tragam informações importantes para esse momento que nós estamos vivendo, tá? Então nós vamos ter lives às segundas, às quartas e às sextas. Também vamos trazer de segunda-feira alguns convidados, eu vou falar com algum pessoal para que a gente possa continuar fazendo as nossas lives. Infelizmente a gente ainda não tem previsão de quando a gente volta. Espero que a gente possa voltar logo, mas eu acredito que igrejas e instituições religiosas vão ser as últimas, né? Porque é muita aglomeração realmente. Mas em breve, se Deus quiser, nós estamos de volta. Enquanto a gente não volta, nós vamos procurando fazer as nossas lives para que a gente se mantenha em sintonia com a nossa casa, tá?
E hoje, gente, a gente vai fazer uma coisa diferente no final. Nós vamos procurar dar um passe virtual. Então, você que está aí em casa, pegue ou um copo de água ou uma garrafinha com água. E no final, nós vamos fazer um passe virtual e também nós vamos fazer a fluidificação das águas. Para que a gente sinta a espiritualidade na nossa casa, próximo de nós, que a gente consiga sentir a energia da espiritualidade e realizar uma limpeza energética todos nós, tá bom? Então, no final, nós vamos fazer isso, tá? Aí, separem aí ou um copinho de água, ou se você quiser separar uma garrafinha de água para beber durante toda a semana, aí na próxima segunda-feira a gente faz novamente, tá bom? Quem tá assistindo é Isildinha. Isildinha, ô nossa amiga Isildinha. Oi, Roberta, tudo bem? Isildinha, Sandra Belarmino. Seja bem-vinda. Quanto tempo, hein? Alessandra, Lelê, seja bem-vinda. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa começar a nossa palestra, a nossa live da noite de hoje. Então, vamos mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos de luz, a Orixá Nanã, que é a regente da nossa casa, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a todos os orixás, os guias. Vamos pedindo que nos proteja, nos ampare, nos auxilie, para que possamos dar o melhor de nós na noite de hoje. Na certeza de que estamos participando desse trabalho, dessa live, com o objetivo de evoluir cada vez mais, de crescer como pessoa, como ser espiritual e poder melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida em casa, em família. E assim, com muita alegria, nós vamos iniciar o assunto da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, o assunto proposto da noite de hoje foi nós falarmos a respeito de vampirismo. Gente, esse assunto, dentro da doutrina espírita, é pouco divulgado, porque dentro da doutrina espírita, algumas pessoas não reconhecem o vampirismo. As pessoas reconhecem a obsessão, os processos obsessivos, que é o mais conhecido dentro da doutrina espírita, mas não se fala muito de vampirismo. Quem fala bastante de vampirismo, inclusive tem um livro a respeito de vampirismo, é José Herculano Pires, que o tema do livro é vampirismo. E quem fala também bastante no meio espírita, espiritualista, é o Vanderlei Oliveira, que ele também fala sobre vampirismo, tá? E aí a gente vai falar, né? Vampiros existem, porque esse é o assunto da noite. Nós vamos falar de vampiros a respeito de nível energético, de nível espiritual. A gente não vai falar daquele Conde Drácula, que foi inventado lá em 1897 por um cara que se chamava Bram Stoker, e ele inventou o personagem Drácula. Nós vamos falar a respeito de vampiros energéticos. Nós vamos falar a respeito das pessoas encarnadas e desencarnadas que sugam energia. Então, esse vai ser o assunto da noite. Todos nós, gente, nós somos seres energéticos. Nós dependemos de energia. O nosso corpo físico, apesar de ser carne, nós somos energia. Nós somos todos moldados à base de energia. O universo é composto de energia, que na doutrina espírita nós chamamos de fluido cósmico universal. E esse fluido, ele é neutro, ele só se modifica no momento em que chega até nós e que passa por nós. Ou seja, nós modificamos a qualidade dessa energia. Toda energia que circula no universo, o fluido cósmico universal, ele é neutro. Quando ele passa por nós, é que ele é modificado pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Nós absorvemos esse fluido cósmico universal do planeta, do universo, porque ele rodeia todos nós o tempo todo, né? Mas a qualidade desse fluido cósmico universal e a qualidade dessa energia que nós absorvemos depende muito de nós e do local que nós estamos. Porque como essa energia é modificada pelos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, nem sempre a gente absorve energia boa.
Se a gente absorvesse somente a energia pura do universo, isso seria muito bom para nós, porque a gente estaria absorvendo só uma energia limpa. Mas como a gente está no planeta Terra, nós convivemos com pessoas, convivemos com várias situações, então a gente absorve a energia das pessoas e das situações que estão em volta de nós. E como nós movimentamos essa energia? Nós captamos, emitimos e sintonizamos energia. Gente, eu tô dando uma olhadinha aqui pro lado, porque meu computador tá aqui, tá? Então tem as instruções do que eu preciso falar. Então não se incomodem muito, porque eu vou ficar sempre olhando aqui pro meu lado esquerdo, tá? O Ramatiz... Oi? Vão achar que é o guia. A Marília falou que vão achar que é o guia que tá aqui do lado, mas não é não, é o meu guia, meu computador mesmo. Então o Ramatiz, ele fala que nós funcionamos como transformadores energéticos. Sabe aquele transformador que tem na rua? Aquele transformador de energia? Ou seja, a empresa de energia, ela manda todo o sistema de energia para o transformador reparte para todas as residências e a energia chega ao local devido. O Ramatiz, ele fala que nós funcionamos como transformadores energéticos, ou seja, nós captamos o fluido cósmico universal, a energia do universo passa por nós e nós espalhamos para todos aqueles que estão ao nosso redor e os locais que nós convivemos, né? E a energia, gente, essas energias que nós captamos e que nós movimentamos dentro de nós, elas ficam registradas na nossa aura. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que energia que nós movimentamos tem cor, tamanho, cheiro, formas, porque a energia que a gente movimenta, ela ainda é uma energia muito pesada. Então, o André Luiz, ele fala que tem pessoas que às vezes chegam perto de outros e sentem um odor que não sabe de onde vem, da energia da pessoa. A gente chega perto de pessoas e passa mal, exatamente por conta da energia da pessoa, né? Ou ao contrário também, a gente chega em lugares que a gente sente cheiro de flores, a gente chega perto de pessoas que a gente se sente bem. Então, essas energias, elas ficam registradas no ambiente e principalmente na nossa aura. O que é a nossa aura? A nossa aura é uma energia que circula em volta de nós. Quanto maior a nossa evolução, maior a nossa aura, maior a nossa energia que se expande ao nosso redor. Houve um estudo na época que disseram que a aura de Chico Xavier pegava um quarteirão todo. A energia do Chico Xavier. A aura de Jesus, diz Ramatiz, ela circula todo o planeta Terra. A nossa, acho que tem uns 2 palminhos assim, para cada lado, 1,5 palminho, né? Para cada lado, uns 2 palmos. Por isso que nós temos que nos transformar e buscar a nossa transformação moral, para que essa energia que circula em nós aumente cada vez mais e fique melhor para que a gente possa conviver no planeta Terra. Essa aura, gente, ela se modifica de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, tem dia que ela está limpa, uma energia resplandecente, e tem dia que ela está pesada. Depende da energia que nós estamos movimentando, tá? Ou seja, a troca de energia, ela acontece o tempo todo. O tempo todo ela acontece. Nós trocamos energias, doamos e recebemos energia. Todo contato que nós temos com outra pessoa ou contato com desencarnados, nós temos trocas de energia. Se você quiser falar alguma coisa, o Toninho, a Marília, me para que aí vocês falam, tá? Ou seja, como há essa troca de energia o tempo todo, nós somos sugados e nós sugamos a energia. É aí que começa o processo de vampirismo, é aí que nós vamos entrar no nosso assunto. O ato de sugar energia pode acontecer de desencarnado para encarnado, ou seja, aquelas pessoas que já desencarnaram, que já faleceram, suga a energia de quem ainda está na Terra.
Existe o processo de encarnado para desencarnado. Tem pessoas que sugam a energia de desencarnados, por incrível que pareça. Sabe aquelas pessoas que passam pelo processo de luto, que alguém desencarna na família, mas a pessoa nunca supera o processo de luto? Faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que a pessoa desencarnou e a pessoa ainda está chorando por aquela pessoa desencarnada. A pessoa fica chamando a pessoa desencarnada o tempo todo, acende vela para a pessoa desencarnada. Quando precisa de ajuda, em vez de pedir para a espiritualidade, pede para essa pessoa desencarnada. Ou seja, a pessoa suga a energia desse desencarnado, que nem sempre está preparado para doar energia. Porque a gente não sabe como que a pessoa está no plano espiritual. Às vezes ela ainda se encontra doente, às vezes se encontra perturbada, ou às vezes está em processo de tratamento, né? E tem pessoas que entram nesse processo de sugar energia de desencarnado. Existe também o processo de desencarnado para desencarnado, ou seja, o vampirismo acontece no plano espiritual para aqueles que estão desencarnados. E existe o processo que mais acontece, que é de encarnado para encarnado. Ou seja, entre nós sugamos energia das pessoas que nós temos contato constantemente. É o que mais acontece. Gente, hoje em dia as pessoas são muito dependentes da energia do outro. Sempre ela está precisando da energia do outro. Sempre ela está precisando de alguma coisa do outro. Se tornou um processo de dependência energética com pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma prece sozinho, a gente não consegue superar um momento que a gente está vivendo sozinho. Não que a gente tenha que superar, a gente tem que pedir ajuda sim. O problema é que nós vamos falar daquelas pessoas daqui a pouco que vivem constantemente disso, que vivem constantemente de sugar a energia do outro, tá? O vampirismo, gente, ele pode ser visto sim como um processo obsessivo, tá? Ele pode ser visto como um processo obsessivo. Por quê? Porque ele acontece de acordo com o efeito das relações destrutivas que nós temos. Isso quem fala é o Vanderlei Oliveira. Ele tem um estudo muito extenso a respeito disso, de vampirismo, e ele fala sobre os cordões energéticos. Inclusive, quem me perguntou a respeito disso, acho que foi o Léo, sobre os cordões energéticos, né? Ele fala que o vampirismo é uma simbiose feita pelos cordões energéticos. O que é o cordão energético? É um cordão mesmo que sai de nós e a energia ela é passada por esse cordão para chegar até a outra pessoa. Esses cordões costumam estar ligados aos centros de força. E é por aí que é sugada a nossa energia ou que nós sugamos da pessoa, tá? Ele fala que esses cordões que causam essa simbiose e, consequentemente, essa dependência, tá? Ele fala que essas pessoas que têm esses cordões que causam essa dependência são pessoas que têm relações afetivas desgastadas, vínculos com familiares que dominam os familiares dentro de casa, convivência tomada pela culpa, carência preenchidas com manipulações, dramas, né, que a pessoa tem e que causa esse processo de vampirismo, que causa esse processo de simbiose e, consequentemente, as pessoas vão sugando a energia daqueles que convivem. Alguém quer falar alguma coisa? Mari? Simone, Toninho, tudo bem? Tem alguma pergunta? Por enquanto não. Por enquanto não. Oi, Dani, minha prima Dani. Oi, A Lu. Daniele falou assim que você tá colando. Eu tô colando, Dani. Hoje eu tô colando. Tiago, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver quem tá mais aqui. A Babi. Márcia. Oi, Babi. A Adna, tudo bem? Celia acabou de entrar. A Rosemary, tudo bem? A Marta. Não tá atualizando aí? Não, tá agora. Aqui tá. O Fábio, tudo bem, Fábio? A dona Alexandra. Marlene. Oi, dona Marlene. Boa noite, Ó. saudade. É mesmo.
A Celi. Eu espero que a dona Marlene esteja bem. A senhora está bem, dona Marlene? Coloca aí que a senhora está bem. Então vamos lá, vamos continuar. E a gente vai falar um pouquinho agora a respeito dos níveis de vampirismo. Quais são os níveis de vampirismo, né? A gente tem 2 tipos de vampirismo que o José Herculano Pires denomina. O primeiro são os sugadores de energia simples, ou seja, são pessoas que vivem com a energia alheia. Como são pessoas que vivem constantemente desequilibradas e não conseguem atingir o processo de captar energia do universo, ou seja, o fluido cósmico universal sozinhas, elas precisam sugar constantemente a energia de outras pessoas. Ou seja, são pessoas que precisam dos outros constantemente. José Herculano Pires fala que são vampiros emocionais. A pessoa sempre precisa de ajuda de alguém. Ela está sempre precisando de ajuda de alguém. Não precisar de vez em quando passa por uma dificuldade, um problema, mas se torna um vício. Tudo ela pede ajuda, tudo alguém tem que resolver para ela, tudo alguém tem que tomar conta dela para que aquilo seja resolvido. Então é aquele tipo de pessoa assim, que está sempre em dificuldade, está sempre cheio de problema, está sempre passando mal, né? Tá sempre acha que tem alguma coisa. É a pessoa que fica assim, ela tem uma dor de cabeça, aí ela vai pesquisar no Google o que é a dor de cabeça. Aí o Google, ele é super consolador, porque aí você pesquisa dor de cabeça, ele já coloca assim, câncer no cérebro, tumor. Aí a pessoa já fala, pronto, já vou morrer amanhã. Ou tá grávida, né? Ou é Covid. Ou é Covid, ou é gravidez, né? Então, o Google, ele é super consolador para quem tá passando por problema, né? E aí a pessoa ela já entra em desespero, porque ela tá sempre procurando alguma coisa que possa justificar essa falta de energia dela. Quando, na verdade, esse processo provém dela mesma. Ela não consegue se suprir, ou seja, ela não consegue ficar em equilíbrio para que ela possa captar devidamente o fluido cósmico universal, ou seja, as energias do universo, as energias boas, para que ela possa transformar. Pessoas assim, ela não consegue nem fazer uma prece. Ela não consegue nem se concentrar para fazer uma oração, porque imediatamente ela já pensa que alguém tem que fazer alguma coisa para ela. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, que tá sempre assim, pedindo para acender uma vela. Acende uma vela para mim, faz uma prece para mim. Você vai lá no centro, coloca meu nome lá na caixinha. Você vai lá no centro, leva uma garrafinha de água para mim. Mas a pessoa, ela não consegue ir. Ela está sempre pedindo para que alguém faça alguma coisa para ela. Então, todo mundo conhece esse tipo de pessoas, né? Sugam tanto a pessoa, tanto, que ela acaba se tornando dependente. E existe um outro processo que o José Herculano Pires fala, que são os dominadores de mente, que é o vampirismo já num processo mais complicado. A pessoa, ela entra num processo de fixação mental. Então, a pessoa ela está sendo tão sugada que ela entra no processo de fixação mental. O que é o processo de fixação mental? É quando você só pensa na mesma coisa o tempo todo. Então, você tem um problema, você só pensa naquela dificuldade. Você não consegue sair daquela situação. Você está sempre girando na mesma situação. Está sempre pensando na mesma coisa. Sempre falando na mesma coisa. Eu acho que todo mundo também conhece alguém assim, né? Que a gente vai conversar, você fala oi para a pessoa fala então. E aí ela começa a contar o mesmo problema que você já ouviu, acho que umas 10 vezes. Aí você ouve com toda a paciência do mundo. Aí quando você volta a encontrar a pessoa de novo, você pensa que ela mudou, ela vai te contar a mesma coisa, falar a mesma coisa. Então são processos de fixação mental. Ou seja, essas pessoas, elas já estão envolvidas em processo de vampirismo que já estão com a mente dominada, né? Acontece muito nas giras com os guias, né? A pessoa vai o mês inteiro e ela fala a mesma coisa, né? Ela passa com vários guias e passa o mesmo problema. Não é Exatamente. Independente do que o guia mande fazer, faz tratamento, ela continua naquela situação. E existem tratamentos para isso, gente.
Um dos tratamentos que a gente pode oferecer na casa, né? Se Deus quiser, logo a gente volta, é o trabalho de apometria, que trabalha bem esse processo de fixação mental. E como a Simone disse, acontece muito mesmo na gira. A gente percebe assim, que a pessoa passa com guia, ela conta a história, aí ela recebe instrução. Só que ela vai para casa, ela não aceita a instrução do guia. E ela não faz o que o guia passou. Aí ela volta na outra semana, ela já quer falar com outro guia. Aí o outro guia fala, às vezes até a mesma coisa que o outro guia falou na semana passada, mas ela não se conforma. Ou seja, são pessoas que querem que você faça o seguinte, quer que você resolva a situação dela. O problema dela. Quer que você resolva o problema dela para que ela fique bem. E a gente sabe que os nossos problemas nós temos que resolver, né? Tem pergunta. Tem pergunta? Qual que é a pergunta? Os animais sentem essas energias também? Então, as pessoas têm essa questão com os animais, né? O Ramatiz, ele fala que o animal mais sensível para sentir as energias é o gato, né? Que ele é o animal mais sensível. Tanto que o gato, ele tem pessoas que ele não gosta, ele corre de pessoas que ele não gosta, às vezes ele chega perto de pessoas, ele se arrepia todo, né? Então os animais sentem sim essa energia. O cachorro, eu não lembro muito bem qual é essa questão que o Ramatiz fala, mas eu me lembro bem que o Ramatiz fala no livro Magia de Redenção que o gato é um dos seres mais sensíveis em relação à energia. Mais alguma pergunta? Sim, a Nélida. Cadê? E o caso de ser vampiro É de o si caso, mesmo. né? Ah, é o caso, mas eu não sei o que ela tá falando. É o caso de ser vampiro de si mesmo? É de uma pessoa Sim. que nasceu na alta. Quando a pessoa ela não consegue sair do processo de fixação mental, ela está se vampirizando, né? Ela está gastando a própria energia com ela mesma, né? Com a própria dificuldade dela mesma, com certeza. É os casos de vitimismo, né? Casos de vitimismo que podem entrar no processo de auto-obsessão. Tem muita gente na doutrina espírita que não aceita a auto-obsessão, fala que a auto-obsessão não existe. Mas a auto-obsessão nada mais é do que o processo de fixação mental. Ou seja, você fica pensando o tempo todo na mesma coisa e você está ali no processo de obsessão com você mesmo, com os seus próprios pensamentos. Mais alguma pergunta? Não. Não? Então vamos falar um pouquinho quem são os vampiros. Será? 100 pessoas. Oh, que beleza! Graças a Deus, estamos com 100. Oi, Vânia, tudo bem? 100 vampiros, estamos na live. Estamos com 100. Oi, Meire, tudo bem? Tudo vampiro que aconteceu. É o clã do crepúsculo. Sandra, por que o termo vampirismo? Por que o termo vampirismo? Pra esse tipo de obsessão. Porque nós estamos falando do processo de sugar a energia. É o processo de sugar a energia do outro. Tanto para encarnado como para desencarnado. Que é diferente do processo de obsessão. O processo de obsessão, gente, nem sempre acontece com o fato de sugar energia, tá? Às vezes o obsessor, ele age ao contrário. Ele te dá energia daquilo que você gosta. Mas aí já é um assunto para um outro tema que nós podemos falar outro dia, porque a obsessão é um tema muito extenso. Mas o nome vampirismo é exatamente isso, é porque nós sugamos a energia dos outros e muitas vezes também somos sugados energeticamente. Da mesma forma que o vampiro suga o sangue, Da mesma forma que o vampiro suga o né? sangue. Que a gente não ia falar do Drácula, mas vem do Drácula. E vem do Drácula. Por que o vampiro tem a lenda de que o vampiro suga o sangue? O Ramatiz, ele fala no Magia de Redenção que o vampiro suga o sangue. Na verdade, não é o sangue vermelho, o líquido, é o plasma. O nosso sangue, ele tem uma energia muito forte que se chama plasma. Então, os vampiros, saiu essa lenda de sugar o sangue, mas exatamente é o plasma que é sugado, é essa energia do sangue que é sugada, tá? Podemos continuar? Mais uma aqui. Então, quando existe a... Saiu. Tem mais Meu que Deus. saiu da página. Ah, minha mãe é ótima com tecnologia. Então, Oi, Ricardo, tudo bem?
Aí, então quando existe a preocupação, isso pode se tratar de vampirismo? Acho que nem tanto, né? Nem tanto. Depende do nível de preocupação. Se seu nível de preocupação já está num processo de fixação mental, onde você pensa o tempo todo e não consegue mais movimentar a sua vida, você não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue arrumar nada dentro de casa, não consegue cuidar da sua família, você abandonou a sua vida, você está num processo de fixação mental. Agora, se você está movimentando a sua vida, vivendo normalmente, mas tem as suas preocupações, aí já não é um processo de vampirismo. Aí já é um processo de preocupações normais que a gente tem no dia a dia, que faz parte da nossa vivência no planeta Terra, tá? A Kelly Meirelles está falando que, como ela trabalha na área da saúde, ela sente muito essa energia pesada do vampirismo. Sim. É o pior lugar, né? Pessoas doentes costumam muito sugar a energia do outro, não por maldade, tá? E nem por intencional, mas porque elas sentem a necessidade de serem curadas. Então elas precisam da energia boa de alguém. Então elas sugam, mesmo sem elas quererem, mesmo sem elas terem a intenção de sugar, tá? Porque é a necessidade da preservação. Existe uma lei de conservação, da qual a gente faz parte dela e a gente quer se conservar, a gente não quer desencarnar. Então, vamos dizer assim, que mesmo de uma forma inconsciente, a gente acaba sugando essa energia, tá? Eu acredito que aos próximos comentários você vai responder, que o Thiago está perguntando como não deixar essa energia ser sugada. Sim, vou falar. Passando a palestra, né? Eu acho que, não, só complementando uma coisa, eu acho que na maioria dos casos não é intencional, né? Na maioria dos casos, assim, uma pessoa carente, às vezes ela, né? Sim. Tem uma coisa a mais ali, né? Então, mas tem alguns casos que a pessoa realmente, ela se mostra dependente da energia do outro. Sim, né? É aquele tipo de pessoa, igual eu falei, faz uma prece por mim, acende uma vela para mim, você vai no centro, então reza para mim. Ou seja, são pessoas que ela podia estar fazendo isso por ela, mas ela pede para os outros fazerem, porque é mais cômodo, do tipo, o outro vai lá mesmo, ele faz para mim e eu fico aqui de boa, né? Então é a dependência energética do outro, né? Acho que as outras é tudo, o pessoal quer saber como se proteger. Você vai falar a gente vai falar. O pessoal ficou com medo? Não tô entendendo. Tá todo mundo com medo dos vampiros? Dos Dráculas, Gente, o Drácula era bonito, viu? Os Dráculas costumam ser bonitos, exatamente. Mas o espírito que vampiriza também, porque primeiro ele fascina, depois Sim. ele vampiriza. O Drácula, ele se dá com um espírito obsessor, né? Sim. Porque ele vai enfraquecendo as vítimas dele. E por que ele é eterno, né? Por que ele nunca desencarna? Ele é eterno. Exatamente porque a energia é eterna. A energia, ela nunca se dissolve, nunca para o sistema energético no planeta e nunca para o sistema energético no universo. Se ele é um ser que depende de energia, então ele é eterno, assim como nós. E por isso que a TV, né, os filmes colocam os vampiros com seres bonitos. Porque eles, para eles chegarem no nível de vampiração, eles têm que vampirização, eles têm que fascinar primeiro a pessoa. Sim. Com aquilo que a pessoa gosta. Depois eles causam vampirismo. Mas vocês sabiam que o Conde Drácula, ele foi um conde, né? O Vlad, né? Então, assim, a pessoa era ruim de verdade, né? Sim. Não queria empalar os outros. E por que o Conde Drácula sempre é bonito, né? Porque ele renova constantemente a energia. Então, quem suga a energia do outro está constantemente renovando a própria energia. Está sempre renovado. E o coitado que é sugado está sempre caído. Né? Essa pergunta, não sei se vai responder no meio da palestra. Todo mundo está querendo saber como se livrar. E o alemão está perguntando se vícios é vampirismo. Vou falar sobre isso já. Quem são os vampiros? Então nós vamos falar um pouquinho das características de quem são os vampiros. Quais as pessoas que têm as características de serem vampirizadores. Então, atenção, vamos ver se nós somos vampiros. O bingo. Primeiro, pessoas extremamente desanimadas. Pessoas que não têm vontade de nada na vida. Não são aquelas pessoas que estão em processo de depressão. Processo de depressão, gente, é um outro fator.
A depressão hoje é catalogada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Então, ela precisa ser tratada como tal. Nós não estamos falando das pessoas desanimadas que são depressivas. Nós estamos falando daquelas pessoas que é assim, não tem ânimo, vai trabalhar forçado, né? Não tem vontade de passear. Sabe aquela pessoa assim, que ela sai, aí você fala assim, você quer tomar um sorvete? Ah, não sei, tanto faz. Você quer sorvete do quê? Ah, de qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom. Pessoas que estão adorando a quarentena. Sabe? Aquele tipo de pessoa assim que ela não tem ânimo para nada. São pessoas extremamente desanimadas, que não têm força de vontade, né? Que não tem força de vontade. Então, são pessoas que dependem o tempo todo da energia de outro para ficar bem. Pessoas excessivamente tímidas, tá? São aquelas pessoas assim, que tudo ela tem vergonha. Ela tem vergonha de fazer uma pergunta, ela tem vergonha de sair, ela tem vergonha de arrumar um emprego, ela tem vergonha de falar em público, ela tem vergonha de que alguém faça algum comentário dela. São pessoas extremamente tímidas e que são dependentes dos outros. Então, assim, para fazer uma pergunta, precisa alguém fazer para ela, para alguém pegar alguma coisa para ela pegar alguma coisa, alguém precisa ir lá e pegar, porque ela sente vergonha de tudo. Então, são pessoas dependentes da energia dos outros. Pessoas dominadoras e controladoras e ciumentas são extremamente sugadoras de energia, porque como a pessoa controla o outro o tempo todo, ela suga a energia do outro o tempo todo. Sim. É até legal a gente falar de pessoas controladoras e ciumentas, que quando elas não, o sugado não se deixa sugar, aí ela revela a verdadeira forma, né? Exatamente. Aí vira o vampirão mesmo, né? O feio. Exatamente. Pessoas encrenqueiras, alô, filhos de Ansan, né? Alô, metade do chat. Metade do chat, pessoas encrenqueiras, pessoas que arrumam confusão pra tudo, tudo arruma a briga. Olha a perseguição com os filhos de Ansan. Tudo arruma confusão, tudo arruma discussão, tudo ela tem um motivo para arrumar uma confusão. São pessoas que dependem dessa energia da confusão. Vocês percebem que são fatores assim determinantes que traz um processo energético. Os ciúmes têm uma energia. Então a pessoa depende da energia dos ciúmes. O controle tem uma energia, então depende da energia do controle. A pessoa encrenqueira, ela depende da energia da briga que movimenta ali, né? Tem pessoa que é tão encrenqueira que viu alguma coisa no meio da rua, a pessoa já para. Porque ela quer saber o que está acontecendo, qual que é a encrenca que está acontecendo. Então, são pessoas que dependem dessa energia. Pessoas muito críticas e reclamonas. Pessoas que reclamam demais. Pessoas que são muito críticas. Pessoa que nada tá bom. Que para ela tudo ela tem que dar a opinião dela. Ela sempre tem razão. Então, são pessoas que são vampirizadoras. São pessoas que entram nesse processo de vampirismo exatamente porque ela está sempre precisando dessa energia da crítica, da reclamação, né? É uma pessoa que sempre quer ter razão, né? Só que a espiritualidade diz que para a gente ser feliz, às vezes a gente tem que deixar de ter razão, que é melhor a gente ser feliz do que a gente ter razão, porque a razão passa e a felicidade é um momento que a gente vai guardar para sempre. Então a gente precisa começar a entender isso, né? Que às vezes a gente tem razão, mas não compensa a gente ficar mostrando por que a gente tem razão. Que às vezes a pessoa não vai entender. Os filhos de Ansan estão assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? A pessoa não vai entender esse momento. Pessoas muito críticas, tomem cuidado com as críticas. Quem critica assume o compromisso de fazer melhor. A gente pode fazer melhor com aquilo que a gente está criticando? Se a gente, em vez de a gente criticar, a gente tem que dar a nossa opinião e oferecer ajuda. Olha, eu tenho uma opinião melhor, o que vocês acham de fazer assim? Mas eu me proponho a ajudar a fazer assim. O problema da pessoa crítica é que ela solta a crítica, ela solta a reclamação e vai embora, e vira as costas. E o povo que se vire com a situação que ela achou que estava errada, né? Pessoas extremamente dramáticas. Tudo a pessoa faz drama, meu Deus.
tudo ela faz drama, tudo ela tem que fazer um drama, tudo ela tem que fazer uma novela, parece novela mexicana, né? Tudo ela tem que fazer o drama dela e chora e grita, né? E muitas vezes xinga e tá sempre fazendo drama. Pessoa extremamente egoísta. Pessoa extremamente egoísta, que não divide nada com ninguém, que não pensa em ninguém, só pensa nela mesma. São pessoas vampirizadoras. Pessoas folgadas. Alô, os folgados da nossa live de hoje. Será que tem aí? Sabe aquele tipo de pessoa assim? Pega lá pra mim, faz o seu like pra mim, né? Larga tudo no meio da casa, não tá nem aí pra ninguém, tá sempre montado em cima de alguém, né? São pessoas também extremamente dependentes, sempre tá precisando de alguém pra alguma coisa. Só que não é porque ela realmente precisa, é porque ela tem preguiça, né? Come, deixa as coisas em cima da mesa do jeito que tá, não tá nem aí. Larga a roupa em tudo quanto é lugar, abre a porta do guarda-roupa, as roupas caem em cima, porque não tem organização, não tem organização. A Marília falou, essa sou eu. A Simone e a Simone falou, o meu armário, que cai tudo minhas Tupperware, né? Então, assim, a pessoa é extremamente folgada mesmo, ela pode fazer aquilo, mas ela sabe que ela tem alguém que possa fazer por ela, então ela não tá nem aí, né? E, como eu disse, a pessoa que está sempre com a razão, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar um processo de vampirismo. A gente está sempre sugando essa questão da crítica, tá? Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Tem. Você vai fazer o seu planinho? Pode falar. Pode falar, Marília. Não, aqui tem outras. Tá. Antes, tem aqui o Kleber. Tá. A pessoa pode ser vampira sem querer? Pode ser vampira sem querer? Sim, a gente já falou, de forma inconsciente, através involuntária, através das dificuldades, sim, a pessoa pode sem querer, sim. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, todos nós, de uma forma inconsciente, nós somos vampiros. Somos sugados e sugamos, porque uma hora ou outra a gente depende da energia, né, gente? Uma hora ou outra a gente depende da energia de alguém, não é? A gente não tá 100% o tempo todo. Uma hora a gente precisa de alguém que nos ajude, que nos ampare. O problema do vampirismo, do processo de ser sugado e de sugar ao mesmo tempo, é que a pessoa se torna dependente do outro, se torna dependente da situação. E ela não consegue mais sair daquilo. Quando a gente precisa de alguma coisa de vez em quando, tudo bem. Às vezes a gente não pode ir no centro espírita, né? A gente não pode ir no centro espírita, a gente liga para uma pessoa e fala, olha, faz uma prece por mim lá, coloca meu nome nas vibrações, eu não tô bem. Agora tem gente que fica o tempo todo em casa pedindo para os outros fazerem as coisas para eles. Então é diferente, tá? Tem mais alguma coisa? O Toninho tá perguntando se o vampirismo pode se transformar numa obsessão. Ou ele já é uma obsessão, um obsessor? Ele já é um dos níveis de obsessão, porque pode ocorrer que desencarnados também vampirizem a gente. Mas as obsessões, muitas vezes, elas acontecem pelo contato prolongado com o desencarnado, como define Kardec. Kardec define a obsessão como a ação prolongada de um espírito sobre um ser encarnado. Então, é direto, né, que acontece esse processo. E muitas vezes a obsessão ela tem um objetivo de espíritos que estão desencarnados, que são inimigos de outras encarnações. Mas é um processo, sim. Mas pode ser um processo de obsessão. Mais alguma pergunta? Por enquanto, acho que ainda não. Então, esses são, que eu falei, são as pessoas que podem sugar energia. E quem pode ser o sugado, né? Quem é o sugado? O sugado é pessoas que movimentam energias saudáveis o tempo todo, são pessoas alegres, são pessoas otimistas, são pessoas que estão sempre felizes, são pessoas que estão sempre sorrindo, mesmo que tenha dificuldade, problema, a pessoa está sempre de bem com a vida. Então, essas pessoas, elas são visadas por aqueles que sugam a energia. Que a pessoa olha e fala, já que o fulano tá sempre bem, então eu vou sempre sugar a energia dele.
né? Já que o fulano tá sempre feliz, tá sempre bem, então é bom aproveitar. Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você e falam assim, nossa, você tem uma energia tão boa, dá vontade de ficar o tempo todo do seu lado. Você pode ter certeza que a pessoa é um vampiro. Ela suga energia, porque essa frase, ela é nítida de uma pessoa que vampiriza os outros. Ela tá sempre procurando alguém de boa energia para que ela possa usufruir da mesma, tá? Tem uma pergunta aqui da Adriana, ela fala, é interessante, conseguimos melhorar nossas energias através da natureza, como por exemplo, o sol? Sim. Eu acho que sim, né? Conseguimos melhorar a nossa energia tomando sol todo dia, usando ervas que a natureza nos concede, com banhos, com chás, energias como o reiki, por exemplo, nós conseguimos melhorar a nossa energia, com o passe de cura, o passe de limpeza, tudo são energias da natureza que a natureza nos fornece que pode modificar a nossa energia sim, tá? Mais alguma? Ainda não. Não? Pessoas que têm o dom da cura, gente. Pessoas que trabalham em hospitais são muito sugados. Pessoas que trabalham em trabalhos de cura em centros espíritas são muito sugados pelas pessoas que precisam da cura, precisam da energia da cura, tá? Pessoas que estão sempre prontas para ajudar. Sabe aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar, para fazer tudo pelo outro? Então, muitas vezes, elas sofrem mesmo abuso de outras pessoas que estão sempre precisando de ajuda. Então, tomem cuidado com isso, né? Porque são pessoas que não sabem dizer não. Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Ela não tem vontade própria. Porque ela tem dó das pessoas, ela tem pena das pessoas, então ela está sempre ajudando os outros. Ela está sempre apoiando as pessoas. Ela não sabe dizer não e essas pessoas se tornam sugadas. O seu Antônio, né, o alemão, perguntou a respeito dos vícios, né? Sim. Pessoas que têm vício de cigarro, álcool, drogas e qualquer outro tipo de vício prejudicial à saúde são sugados, sim. A energia são sugadas por desencarnados que também são viciados. São irmãos que foram viciados enquanto estiveram encarnados, não conseguiram superar o vício durante a vida aqui na Terra, partiram para o plano espiritual ainda viciados e no plano espiritual continuam viciados. Como no plano espiritual não existe o cigarro, não existe o boteco para comprar bebida, não existe a boca para poder comprar a droga, ou seja, como que a pessoa vai suprir a necessidade desses vícios? Sugando, chegando próximo a pessoas encarnadas que têm o vício, tá? Ou viciando pessoas para que elas iniciem no processo do vício. Existe um livro que se chama Comunidade Educacional das Trevas, que fala a respeito de comunidades no umbral que treinam espíritos para viciar jovens em escolas. Jovens que ainda não têm nenhum tipo de vício. Então, eles se aproximam desses jovens, incentivam esses jovens a ter algum tipo de vício, e aí esses espíritos tomam conta desses jovens para que possam sugar a energia deles. Luiz Sérgio, ele é um espírito especialista em vícios, ele tem muitos livros que ele escreveu pela médium Ivone alguma coisa, não lembro agora. E ele escreveu muitos livros através dessa médium e ele fala especificamente de vícios. E ele fala que os viciados têm de 15 a 20 companhias espirituais que sugam a energia. Vocês já viram aqueles viciados em cigarro que acende um cigarro no outro? A pessoa ela não termina de fumar, ela tá com um cigarro na boca, ela já pega outro, já acende no mesmo cigarro, apaga aquele e já começa a fumar o outro. A bebida do mesmo jeito, ela bebe um copo, bebe 2, bebe 3 e assim sucessivamente. Por que essa frequência? Exatamente porque a pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, ela não aproveita 100% da energia. Cerca de 70% a 80% da energia é sugada por essas companhias espirituais. Então, como a pessoa não aproveita energia, ela precisa fumar mais, beber mais, usar mais droga, para que possa suprir a necessidade energética. Só que constantemente ela é sugada, então nunca dá. O cigarro nunca dá, o álcool nunca dá,
as drogas nunca dá, e aí vem o processo de dependência química. E já começa o processo de dependência química, que já é um outro departamento. É onde a pessoa já entra num processo do corpo físico, já a dependência, né? Mas também são pessoas sugadas, tá? E as pessoas extremamente tristes, sabe aquela pessoa que é extremamente triste, né? Qualquer coisa ela entristece, qualquer coisa ela fica triste. Então elas também são pessoas sugadas. Mais alguma pergunta? Vou beber um golinho de água. Tem bastante pergunta aqui, Marina. Você vai fazer? Tem pergunta? Peraí. Vê a próxima, eu vou ver essa aqui. Lu, sobre crianças, como tratar esse tipo de situação? Crianças que desde cedo são vampirizadas ou vampiros inconscientes. Pergunto porque tenho os dois casos aqui. Então, a criança, ela é criança no corpo, né? Mas ela é um espírito já de muita experiência e muito antigo. Então, ela deve ser tratada assim com tratamento espiritual, assim como qualquer adulto. Ela deve tomar passe, deve passar por processo de desobsessão, pode-se fazer apometria, pode-se fazer trabalhos mediúnicos para essa criança, pode pedir nesses trabalhos mediúnicos para que as entidades sejam resgatadas, sejam ajudadas. Ela tem que ser ajudada da mesma forma que uma pessoa adulta, porque na verdade o que está atuando é o espírito dela já, que já tem experiência, e ela já vem com esse processo de ser vampirizador de outras encarnações, ou muitas vezes da própria experiência que ela passou no plano espiritual antes de encarnar. Oi, Si. A criança já vem com comprometimento com os obsessores. Já vem com comprometimento com os obsessores. Antes de a gente entrar na quarentena, nós atendemos um caso de um bebezinho de 1 ano de idade, que nós tivemos que fazer um portal, porque ele estava num processo de obsessão muito grave, e a espiritualidade disse, se não fizer o portal, ele pode desencarnar, porque os obsessores estão atuando e sugando toda a energia dele. Então, ele teve que fazer um portal, teve que fazer apometria, teve que passar pelo passe de cura, teve que fazer cirurgia, ou seja, foi tratado como se fosse um adulto. Ele chegou a ficar na UTI. E chegou a ficar na UTI, quase desenganado, mas graças a Deus hoje ele está bem, já está curado, mas é um processo da mesma forma que um adulto, tá bom? Mais alguma coisa? Tem muita pergunta repetida, então o pessoal perguntando, dá pra ser sugado e sugar assim? A gente já falou. Dá pra ser sugado e dá pra sugar, os dois processos, depende da sua condição de equilíbrio energético. Às vezes a gente tá como sugador, às vezes a gente tá sendo sugado. Tem uma aqui que a moça pergunta, a Daniela Paula, podemos doar energia percebendo que alguém não está bem? Vai se ferrar. Então, pode poder pode, mas não é aconselhável, principalmente se a gente não tiver experiência mediúnica. O ideal é que, se a pessoa não estiver bem, faça uma prece e peça a espiritualidade de cura que socorra essa pessoa, e deixe por conta da espiritualidade. Peça para ela fazer uma prece, para ela mentalizar coisas boas, porque às vezes a gente vai mexer com esse processo e a gente também não sabe lidar com isso. Então a gente acaba atraindo essa energia para nós, e depois quem vai ficar mal somos nós. Quer falar alguma coisa, Tani? Não? Mais alguma pergunta? O Jano, cadê? Ele colocou aqui que ele, além dele trabalhar no hospital, ele ainda sonha que está cuidando das pessoas. Então, aí já é um processo, Jano, um pouco psicológico, viu? Você tem que aprender um pouquinho a virar a chave e se desligar dos trabalhos que você faz. Só que existe uma diferença. Às vezes, se você sonha que você está no seu ambiente de trabalho cuidando das pessoas, pode ser um sonho psicológico, ou seja, você está continuando o trabalho que você estava fazendo. Ou a espiritualidade pode, através do seu processo de desdobramento, quando você dorme, utilizar a sua energia para curar pessoas no plano espiritual, espíritos que estão doentes no plano espiritual. Então, como você tem o dom da cura, você já trabalha na área, a espiritualidade pode aproveitar esse seu trabalho também para ajudar os desencarnados, tá? Aí é uma questão de você mesmo analisar. A Gisele está falando que ela não consegue falar não.
Então, e que ela, por isso, ela tá sempre triste, chorando. Então, é Gisele o nome dela? Então, Gisele, o ato de falar não também é um ato de amor, que às vezes a pessoa precisa ouvir um não, porque é ouvindo o não que ela vai entender que ela precisa caminhar na vida, que ela precisa fazer alguma coisa por ela mesma, porque são pessoas muito dependentes, né? E você também se torna dependente dessa pessoa que você não sabe dizer não, né? Tem mais uma aqui, ó. Isso, vai lá. Elisângela, boa noite, sou de Minas e adorando a sua live. Oi, Elisângela. A energia é sugada de algum chakra específico? Vou falar sobre isso já já. Agora nós vamos entrar no assunto. A Kátia tá falando se esse processo de vampirismo pode uma hora afetar o corpo físico. Sim, né? Totalmente. Sim, afeta totalmente. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mais alguma? Então vamos lá. Como que ocorre, né, o processo de vampirismo? Como eu disse, o parasita, né, que o José Herculano Pires, ele trata o vampiro como um parasita, ele vive às custas da energia do outro. Ele perde a capacidade de sobreviver energeticamente sozinha. Mas por que acontece isso? Pelo fato de ele estar sempre desequilibrado. Na maioria das vezes, pessoas muito sugadoras de energia, os parasitas, são pessoas que vivem constantemente desequilibradas. Por qualquer motivo. Ela está sempre brava, ela está sempre com raiva, ela está sempre triste, ela está sempre cheia de dificuldades, ela está sempre cheia de problema, ela está sempre cheia de desafios. E como ela não consegue superar essas dificuldades, esses desafios, ela perde a capacidade de sobreviver sozinha e passa a depender da energia do outro, tá? E o fato dela estar desequilibrada, ela não gera a própria energia, então ela suga a energia o tempo todo do outro. Como que acontece o processo de sugar energia quando a gente chega perto do outro? Através de olhares, tá aí o olho gordo, né? O Ramatiz fala que o olho gordo nada mais é do que um processo de vampirismo, onde a pessoa olha para o outro e ela olha com uma ânsia energética tão grande, assim, eu perdi a palavra agora, mas uma vontade assim energética tão grande naquilo que o outro... Né? Que o outro tem ou que o outro está na outra pessoa, que ela imediatamente ela já suga a energia do outro. Sabe aquelas pessoas que vão na sua casa e falam assim, nossa, que planta linda! Quando vai o outro dia, lascou. A planta murcha toda, morre. Acontece muito com pé de arruda e com pé de alecrim. A espiritualidade nos fala que o pé de alecrim não pode ficar na porta da nossa casa. Porque toda pessoa que entra na nossa casa direciona diretamente a energia para o pé de alecrim. Então, por isso que às vezes tem gente que não consegue fazer com que um pé de alecrim vá para frente. Exatamente pelo olhar e a energia das pessoas que entram em casa. Palavras que a gente diz, muitas vezes carregam muitas energias. Então, a gente é sugado através das palavras. Conversas, né? Conversas de assuntos impertinentes, assuntos que não trazem nada de bom também. Toques, sabe aquela pessoa que ela vai falar com você, ela fica o tempo todo te tocando? Que raiva. Toca. Olha, ele falou, ai que raiva. Toca na mão, toca no braço, toca no ombro, toca na cintura, né? A pessoa, ela o tempo todo que ela te toca, ela suga um pouco da sua energia. Processo de discussões também, brigas, discussões, há muito processo de sugar energia. E só o fato de você se aproximar de alguém, já acontece o processo de sugar energia, tá? A energia boa é sugada e a pessoa transmite a energia ruim, ou seja, tem uma troca, né? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta da Isildinha, num desencarne, pode ter um espírito ali no momento vampirizando a pessoa que desencarnou e não deixando ela Sim. Ela seguir em paz? Sim, pode. Se tiver um, é lucro, né? Pode sim. Pode acontecer de ter espíritos que ficam aguardando do outro lado o desencarne da pessoa para que possa resgatar essa pessoa. Vocês lembram do filme Ghost, do outro lado da vida? Que quando aquele bandido, ele leva um tiro, ele desencarna
e aí no momento desce uma luz e ele olha para a luz e olha para o lado e aquelas figuras negras agarram ele e levam ele embora. Isso acontece com muita gente. Lembrando que aquela luz que ele viu, todos nós temos a oportunidade. Ou seja, é a luz da espiritualidade de resgate. Mas como muitas vezes nós desencarnamos muito desequilibrados, a gente não consegue enxergar a luz ou a gente faz a opção de realmente viver nas trevas, tá? Podemos continuar? Tem só uma pergunta aqui da Débora, que as outras são bem parecidas, que ela falou, sabemos que a oração, a vigília é o melhor de tudo, né? O pensamento para os tratamentos que são das pessoas que são vampirizadas. Mas ela quer saber dos amuletos, como contra Egum, os guias de proteção, então, as guias, aí os as amuletos pedras. a gente pode falar numa outra oportunidade, porque é um assunto bem extenso, mas eles funcionam sim, a nível energético. O Ramatiz, ele fala que os amuletos, eles funcionam como algo que chama a atenção antes de você. Então, assim, você usa uma figa, então a pessoa vai chegar perto de você, ela vai observar a figa, então a energia vai para aquela figa primeiro. Você usa, sei lá, não sei, qualquer tipo de amuleto que você use e que seja muito aparente, que dê para enxergar, a pessoa olha primeiro e o amuleto capta a energia, tá? A Simone, qualquer hora, ela pode falar mais disso, porque ela tem mais conhecimento a respeito disso, tá? Então, vamos lá? Vamos continuar, porque não sei nem que horas que é. Quando temos a companhia de um sugador de energia, como que nós ficamos quando a gente é sugado? Muitas vezes a gente sente tontura, cansaço excessivo, dores no corpo, dorme e acorda cansado, medo excessivo, enjoo sem motivo, dor de cabeça constante, arrepios pelo corpo todo, sono exagerado e o coração acelerado. Tudo isso são sintomas de quem está sendo sugado, que pode ser por encarnados ou até por desencarnados também, tá? E quando a companhia é um dominador de mente, sente tristeza excessiva, um desânimo excessivo, o processo de fixação mental que chega até ao processo de depressão ou às vezes até o processo de suicídio. A Diana falou, meu Deus, sou uma vampira. Todo mundo, né? Todo mundo é um pouco de vampira, todo mundo é um pouco de vampiro, de sugador, todo mundo suga, todo mundo é sugado, né? Nós transmitimos energia tudo ao tempo todo, por isso que nós somos sugados e nós sugamos. O Jano tá falando que ele vê muitos vultos com os pacientes que ele cuida e quando ele vê esses vultos, logo a pessoa desencarna. Então, aí esses vultos pode ser tanto a espiritualidade superior, que ainda não é bem definida a vidência para você, que estão socorrendo, como pode ser obsessores realmente aguardando a pessoa, tá? A qualidade da energia que a gente movimenta depende da vida que a gente leva. Se a gente tem bons pensamentos, se a gente cultiva bons sentimentos, se a gente tem boas atitudes, se a gente procura fazer o bem, se a gente procura se melhorar a cada dia, se a gente procura ser pessoa melhor, nossa energia vai melhorando aos poucos, a gente vai movimentando boas energias e vai saindo desse processo, dessa simbiose de vampirismo, ou seja, a gente consegue se sustentar sozinho, tá? Agora, se a gente não consegue manter o equilíbrio, a gente vai ficar constantemente nesse processo de vampirismo, tá? E como se curar desse processo de vampirismo? Como não ser um vampiro? Gente, não tem muito segredo. Transformação moral. Não tem muito o que falar, não tem muito segredo. O que eu faço para não ser vampirizado? O que eu faço para não sugar a energia? Ser uma pessoa equilibrada. Eu sei que problemas acontecem, dificuldades acontecem, desafios a gente tem o tempo todo, mas a gente tem que começar a colocar em prática o Evangelho de Jesus. Transformação moral, mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa maneira de ver a vida, começar a ter mais compreensão, mais paciência, mais tolerância. Entender que nós somos seres imperfeitos, tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não está.
tomar um passe para restabelecer as energias, procurar assistência espiritual, procurar tratamento. Não tenham vergonha, gente. Oi, Beatriz. A Beatriz está aí. Tudo bem, Bia? Beijo. E fazer o que os guias mandam, né? Os banhos, as velas. E parar de alimentar o vampiro, né? Porque a gente dá o alimento para ele. Exatamente. A gente alimenta, né? Com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Tomar o passe para restabelecer as energias, procurar o tratamento. Não tenham vergonha de se sentir na necessidade de procurar tratamento, gente. A gente precisa procurar ajuda, procurar tratamento psicológico, procurar tratamento psiquiátrico. Não, a pessoa que vai no psiquiatra, ela não é louca. São pessoas que precisam de ajuda. Uma ajuda de alguém que entende mais a nível mental. Às vezes, gente, a gente precisa tomar remédio. Tem gente que fala assim, eu não vou tomar remédio porque eu não quero ficar dependente do remédio. Mas, às vezes, o nosso cérebro, ele não produz a quantidade de hormônio necessário que nós precisamos para ficar equilibrados. Então, a gente precisa tomar remédio, sim. A gente tem que tomar remédio, a gente tem que procurar um psicólogo. A gente tem que procurar ajuda, porque senão, como que a gente vai ficar? Até a ponto de a gente entrar num processo depressivo muito grande, chegar ao suicídio? A ponto de a gente chegar num processo obsessivo, num processo de possessão, que nós vamos falar numa outra oportunidade, nós vamos falar a respeito de obsessões, onde a gente chega num processo de obsessão, que a gente perde o controle total da mente, a gente não sabe mais o que está fazendo, nem o que está falando, não consegue mais conviver em família, não consegue mais ter amigos, não consegue mais ter vida. Então a gente precisa pedir ajuda, humildade para reconhecer as próprias deficiências, reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós precisamos de ajuda, se permitir ser ajudado, gente. A gente precisa ser ajudado, se permitir. Tem pessoas que recebem ajuda o tempo todo e a pessoa não percebe, ela está num processo de fixação mental tão grande que ela só pensa na dificuldade que ela está passando. Tá todo mundo ajudando ela, tá todo mundo fazendo melhor, tá todo mundo vibrando, tá todo mundo dando passe, tá todo mundo fazendo tratamento e a pessoa tá sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. É uma pessoa inalcançável. Quando, na verdade, nós precisamos entender que nós temos que chegar a um ponto de aceitar a ajuda do outro, né? Mais alguma pergunta? A Diana está falando, e quando a pessoa não tem intenção de melhorar e a gente tem que conviver com a pessoa? Aí quem tem que melhorar... Quem tem que melhorar somos nós. Aprender a falar não. Tem que aprender a falar não, tem que aprender a não deixar a pessoa interferir na sua vida, tem que entender que cada um está no seu momento, no seu patamar de evolução, e a gente que tem entendimento, nós temos mais compromisso. Jesus já dizia, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, se nós temos mais conhecimento que o outro, então a gente tem a obrigação de colocar em prática o conhecimento que a gente tem. Mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Oi, Fabi Lipe, boa noite. Como em alguns casos, quando o obsessor é afastado do obsediado, o obsediado chega a sentir falta. No caso do vampirismo é o mesmo? Sim, no caso do vampirismo é o mesmo. Quando a pessoa ela não consegue suprir a necessidade das energias dela, ela sente muita falta, né? Tanto que ela procura outra pessoa, ela procura outra situação. O vampiro, ele procura o tempo todo uma vítima. E a pessoa que suga energia, ela procura o tempo todo uma vítima. Quando alguém se nega a dar energia para ela vai procurar outro. É como se ele fosse um psicopata mental, né? É um psicopata espiritual, a Simone definiu bem, é um perseguidor espiritual, exatamente. E tem como evitar, né, essa situação? Jesus, em Mateus, no capítulo 5, item 37, versículo 37, ele diz assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, pois o que passa daí vem do maligno. O que Jesus quer dizer com isso? Defina a sua vida. Ou é sim ou é não. Ou você faz ou você não faz. Ou você melhora ou você se entrega de uma vez. Ou você procura ajuda ou você vai viver a vida inteira como um sugador de energia. Você tem que se definir, você tem que saber quem você é, para onde você vai, o que você quer da vida e procurar as coisas melhores para você.
tem que definir. Seja o seu falar sim, sim, não, não. E não, não. Né? Não existe meio termo. Jesus dizia, não é, ou é quente ou é frio. O morno não serve. Então, a gente tem que definir as coisas na nossa vida. Porque é definindo as coisas que nós vamos ter equilíbrio, tá? Não se deixe dominar. Aprenda a dizer não para as coisas, né? Se você não quer fazer, analise. Você é obrigado a fazer aquilo? Tem certas coisas que, infelizmente, a gente é obrigado. São obrigações que nós temos que fazer. Agora, se você pode deixar de fazer aquilo, não é a sua obrigação, você pode, com jeito, dizer não. Né? Nem sempre a gente tem que estar 100% responsável pelas pessoas. Né? E se for com pessoas estranhas, pessoas que a gente não conhece, de repente você encontra com alguém e a pessoa suga essa energia. Né? Faz uma prece, faz uma oração, procure recuperar a sua energia. E se for com pessoas conhecidas, que a gente possa se preparar, como eu disse, colocar o evangelho em prática, procurar colocar aquilo que a gente aprendeu em prática e não entrar em desequilíbrio. Preces, pensamentos bons e boas decisões. E só para a gente terminar, tem uma frase do Chico que diz assim: toda transformação começa em você, mas termina no coração dos outros à sua volta. Ô, Lu, só falar... Oi, Isa, linda! Rapidinho, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, mas eu acho que é para uma outra palestra, uma outra live que ele fala como tratar uma pessoa com esquizofrenia. Não dá pra uma falar, outra live, porque é um assunto muito extenso e é um assunto que talvez eu nem eu me arriscaria a entrar muito nesse assunto, porque a esquizofrenia já é um assunto médico mesmo, né? Psiquiátrico. E o próprio diagnóstico de esquizofrenia já é tabu para médico, já. Sim. Então eu não acho que seja a gente que tem. A gente pode falar um pouco quando falar Mas da sessão, né? pode tratar com passes, com tratamentos espirituais, com trabalhos mediúnicos, remédio e psiquiatra, porque é catalogado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, né? Assim como a depressão. Mais alguma coisa? Acho que seria legal você falar um pouco quando o vampirismo ele é feito pelo desencarnado, pelo obsessor, como que a pessoa fica, né? Como a gente vê a pessoa chegando... Quer falar? Não, porque assim, eu não vou aparecer não. Porque a gente vê muitos processos de obsessor, de desencarnado mesmo, vampiro, nos encarnados, que somos nós, né? E assim, para nós que temos vidência, é uma imagem muito, muito chocante quando a pessoa chega no centro, na casa espírita, e ela está passando por um processo obsessivo. Para vocês terem ideia, os obsessores que vampirizam o encarnado, eles ficam colados no centro gástrico. Sim. Então a gente vê vários espíritos colados no centro gástrico. Por isso que é detectado o vampirismo, pelo que a pessoa fala, de estar sentindo muita dor no estômago, na barriga, na parte genésica e não tem solução médica, a gente detecta como vampirismo. E os que mais sofrem o vampirismo são os jovens. Sim. São os que mais chegam na casa espírita com processos de vampirismo. Então é muito complicado. E eles se colam nas pessoas através desses alimentos que a Lu falou na live, que é a tristeza, a preguiça, né, o vitimismo e tudo isso que ela falou. É o alimento pro espírito vampiro. Mais alguma pergunta aí, Mari? Não, eu tô respondendo aqui, só que a gente já falou antes mas é muito importante a gente ficar atento também à depressão, ansiedade, né? São doenças e a gente nunca pode descartar o tratamento psicológico e psiquiátrico. Exatamente. Né? Não é porque a pessoa ela desanimada, não sai do quarto, não toma banho. Isso são claros sintomas de depressão, né? Então, às vezes, você precisa de tratamento médico também, né? É óbvio que o tratamento espiritual é uma muleta, ele ajuda, mas o tratamento médico nunca pode ser descartado. Eu acho que ele tem que vir primeiro. Tem que vir primeiro, Eu acho que o tratamento médico precisa vir primeiro. Isso porque se a pessoa não toma remédio para esclarecer o mental dela, físico, ela não vai nem aceitar ajuda. Exatamente. E
essa questão que a Marília falou de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, também a gente vai fazer uma live a respeito disso, que eu tenho uma palestra montada sobre isso, que é bem interessante, porque aí a gente não fala quase nada do lado espiritual, a gente fala mesmo da questão da pessoa. Da pessoa mesmo. Nossa, gente, tem bastante gente na live, né? Dona Ivone, beijo, Dona Ivone. Tô com saudade da senhora, a senhora mudou pro interior. A minha cliente. Oi, Van, tudo bem? Você tá melhor? A Van tá na live. A Van ficou doente com Covid, mas já tá melhor. Ari, oi, Ari. Tudo bem? A Márcia tá assistindo. A Márcia, boa noite, Márcia, tudo bem? Quem mais aí que eu não vi? Mandar um beijo pra minha afilhada Cláudia. Deixa eu ver quem mais aqui. Mais perguntas, gente? Acho que não. O Cláudio falou, ele tem um espelho na porta da casa dele. Chegou, a pessoa já dá de cara com ela mesma e lascou. Tá certo, Cláudio, tá certíssimo. Só não serve pro desencarnado, Cláudio. Aí desencarnado você põe o espelho espiritual. Selma Ozuna, oi Selma. Tudo bem? Quanto tempo? O Ramatiz Kelly Meirelles. O Ramatiz mesmo fala que é ideal a gente ter alguma coisa que chame atenção. Sim. Quando você entra na casa. Por isso que a gente tem muitos equívocos. E em nós também, né? o Ramatiz as fala. As pessoas falam que tem medo daquelas carrancas, né? Mas o Sim. Ramatiz fala que a carranca é a melhor proteção para uma casa, principalmente na entrada, porque ela é tão feia que a pessoa, o primeiro olhar dela vai para a carranca e essa energia negativa vai para a carranca. Sim. Isso já é uma outra live. Uma outra live do livro Magia de Redenção. Colocar uma foto de certas pessoas. Minha tia Lena tá na live. Oi, tia. Beijo. Tem uma pergunta. Raíssa, beijo, Raíssa. A insônia é um sintoma de estar com pouca energia? Acho que é o contrário, né? Está com muita ansiosa. Então, existem dois aspectos. Existem o lado que você pode estar muito ansiosa, com a energia muito no pico, então você não consegue dormir, você tem muita insônia, ou pode ser ao contrário também, porque quando você está com pouca energia, você tem um desgaste energético muito grande, você fica tentando, o seu corpo, mesmo inconsciente, fica tentando resgatar essa energia, puxar essa energia de algum lugar. E como você fica tentando o tempo todo resgatar essa energia, você não consegue se desligar do corpo físico. E também acontece a insônia. E a insônia, ela também é um processo de preocupação, de um pouquinho de apego. Quem tem insônia tem muito apego. A pessoa que não dorme à noite é porque ela está sempre pensando no que ela tem que fazer amanhã, no outro, no problema do filho, no problema do marido, no problema da mulher, no problema da mãe, no problema das contas, nas dificuldades que tem no dia a dia, no que ela passou no dia. Ela não consegue se desligar das coisas e nem das pessoas. O Ramatiz, ele fala que essas pessoas têm síndrome de Deus. Tudo ela quer tomar conta, mas ela não toma conta nem da própria vida. Porque quem quer tomar conta de tudo, acaba não tomando conta de nada. Então a pessoa não consegue dormir porque ela acha que dormir é perca de tempo. Ela tem que resolver as coisas. Então ela entra num processo de insônia. Então quem tem insônia, se desligue do mundo. Eu não sofro desse problema. Existe uma história também que os obsessores falam que muitas vezes eles não deixam a pessoa dormir porque a pessoa é tão ruim que eles não querem que a pessoa vá para outro lado, porque eles têm medo dela. E aí eles ficam Já pensou, gente? Para ela não dormir, porque eles são obsessores, mas eles têm medo daquele encarnado. Eita. Então eles não deixam a pessoa dormir para não ir encontrar com eles. Eu só durmo com os meus remédios. Elisângela, retomando a pergunta sobre o chakra específico, é sugado por algum? Acho que é um lugar. Então, desculpa, eu não falei sobre isso. O chakra coronário, quando eles dominam a mente, é sugada energia. O chakra gástrico, que fica bem na altura do estômago, por isso que tem pessoas que têm dores fortes no estômago e sentem dor de cabeça. E o chakra esplênico, que é um chakra que se encontra aqui na altura da cintura do lado esquerdo do corpo. Esse chakra, esse centro de força, ele é responsável por captar o fluido cósmico universal, ou seja, a energia do universo.
Se ele está sendo sugado, então ele não consegue fazer o papel dele. E aí a gente fica com desgaste energético, tá? A Diana está perguntando se esse tipo de obsessão ela é feita também através de um parasita. Depende da situação. Depende da situação, né? assim. Sim, o que são parasitas? São formas de pensamento, são energias que estão em forma de pensamento, que são colocadas nas pessoas exatamente para sugar energia. Mas isso também já é um outro assunto, né? Que a gente pode falar de ovoides, de parasitas, que parasitas pode ter na parede de sua casa, que sugam a energia do seu lar. Meu Deus, é igual a Márcia fala? Isso, Que exatamente. gruda no azulejo? Exatamente. Porque, mas eles não têm uma consciência, não são espíritos encarnados. São formas, pensamentos criados pelos obsessores para unicamente servir de fonte de energia. Eles sugam a energia para levar para outro lugar. É um parasita, tá? Ai, gente. Amei. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá, vamos fazer o nosso passe. Então você que está aí não pegou a nossa live no começo, nós vamos fazer um passe, tá? Então eu vou pedir para que vocês assim possam deixar o celular no cantinho, continuem escutando. Peguem um copo de água ou se vocês quiserem uma garrafa de água, pode ser uma garrafa grande. Vocês podem tomar durante toda a semana essa água. Como que toma água fluidificada? Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho antes de dormir. A água fluidificada não é para matar a sede, não é para tomar um copão. É para beber só um copinho porque ela funciona como um remédio. É um golinho só. Então você pode beber durante toda a semana e aí na semana que vem a gente refaz de novo a água fluidificada. Ou se você quiser só um copo para você beber agora, também pode, tá? Não tem problema. Nós vamos fazer um exercício com uma energia verde, que é a energia da cura, que é isso que nós estamos precisando nesse momento, né? De cura, de um momento de refazimento energético. Então nós vamos fazer esse processo. Quer abrir as tampas, sim? Se a garrafa tiver tampa, abra as tampas, tá, gente? Porque a espiritualidade vai tratar a água de vocês e vai colocar o remédio. Não precisa fazer nada com a água, pode deixar ela parada que a espiritualidade vai trabalhar, tá bom? Já coloca os litrão aí. Já coloca os litrão, né? Água fluidificada pra gente tinha que ser na veia, né? Mas como não dá, então a gente toma no golinho mesmo. Então vamos lá? Então vamos fechando os olhos. Nós vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos nesse momento pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa movimentar as suas falanges de cura para os lares de todos aqueles que estão na nossa live, aqueles que nós achamos que precisam dessa energia nesse momento. Vamos mentalizar essas pessoas também para que elas recebam essa energia. E nesse momento nós vamos usar o poder do nosso pensamento, da nossa imaginação. Vamos imaginar que estamos dentro de uma bolha de luz verde. Como se fosse um grande círculo de luz verde em volta de nós. Essa luz vai envolvendo todo o nosso corpo, físico e espiritual. Vamos percebendo as falanges de Bezerra de Menezes adentrando ao nosso lar e também acompanhado dos caboclos que vão aplicar os passes em nós. Vamos deixar que eles façam o trabalho e nós vamos continuar imaginando essa luz verde rodeando todos nós, essa energia envolvente, regeneradora, curadora, que vai passando pela nossa cabeça, envolvendo nossos cabelos, nossos olhos. E nós vamos acompanhando mentalmente o nosso nariz, nossos ouvidos,
a nossa boca, nossas gengivas, nossos dentes, a nossa língua, a garganta. Vai envolvendo o nosso pescoço, vai envolvendo o nosso tórax. E nós continuamos imaginando que estamos envolvidos nessa luz verde, que vai envolvendo o nosso aparelho digestivo, nosso estômago, nosso fígado, nosso esôfago, pâncreas, os rins, a vesícula. Toda essa energia verde vai limpando o nosso corpo físico e espiritual. Nas mulheres, o útero, as trompas, os ovários, os intestinos. No homem, o intestino, a próstata. Vai envolvendo todo o nosso aparelho genital urinário. A luz verde vai descendo pelas nossas pernas, envolvendo as nossas veias, os nossos ossos, as nossas coxas, nossos joelhos, nossas canelas, os tornozelos, os calcanhares, o peito do pé, os dedos, as unhas. A luz verde vai envolvendo a nossa coluna vertebral, a nossa coluna cervical, a nossa lombar, a nuca, os ombros, os braços, os cotovelos, os punhos, as mãos, os dedos, as unhas. Vamos respirando bem profundamente. A luz verde vai entrando em nosso corpo, percorrendo toda a corrente sanguínea, envolvendo o nosso coração, os pulmões, o cérebro, as células. Todo o nosso corpo está envolvido nessa energia verde. E se temos algum problema de saúde, alguma doença, alguma dor nesse momento, que possamos mentalizar o local, a doença que estamos, que essa luz verde alcance o nosso corpo e nos traga a cura. A espiritualidade amiga nesse momento, os caboclos, vão trazendo a energia necessária para a nossa água, colocando remédios, ervas espirituais, preparando a nossa água. Essas energias verdes vão caindo sobre a água e assim nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, aos caboclos, por essa energia e que possamos manter durante toda a semana. Que assim seja e graças a Deus. Todo mundo bem? Acho que estamos, né? Todo mundo bem. Esse exercício, gente, da luz verde, a gente pode fazer em casa a qualquer momento. Depois eu vou colocar para vocês lá na página do Facebook do Cefa e a gente pode fazer a qualquer momento que a gente quiser. A gente pode ligar uma musiquinha, a gente pode fazer em casa a qualquer momento, tá? O pessoal tá perguntando assim, se a gente pode indicar alguns banhos para urgência, tipo, agora não dá para tomar passe, então se dá para fazer algum banho. Se... A gente costuma, que nem quando tá com uma energia, você tá sentindo uma energia muito pesada, que chega até doer os ombros, fica aquela atmosfera pesada, o banho de boldo é excelente, né? De 7 folhas de boldo, ou tapete de Oxalá, para quem conhece. O banho de espada de São Jorge, espada de Ançã, também é excelente. O banho de sal grosso não, porque o sal grosso ele tira muito qualquer tipo de energia, então não é muito indicado. O banho de ervas é sempre mais indicado que o banho de sal grosso. Acho que a Alessandra, acho que para energias negativas o melhor dos banhos é esse. Tem banho também para quem tem em casa, aquela casquinha de... O de sal grosso pode tomar em seguida um para repor. Se só tiver sal grosso em casa, só que aí é bom repor com alfazema, alguma coisa assim. Sim. Porque só o de sal,
ele é muito... Ele chega a ser desgastante energeticamente. Ele não é muito bom. Eu acho que o que todo mundo tem em casa também, aquela palha do alho. Sim. Ele é muito... A palha do alho, para tirar energia negativa no banho, é muito bom também. Aquela palhinha branca. Uma outra coisa também que é excelente, às vezes a pessoa não tem as ervas em casa, mas acho que todo mundo tem o arroz branco, né? Deixar o arroz de molho um pouco na água e aí você coa e toma banho com aquela água, a água de arroz. Olha, isso ela eu não pode sabia. ser passado na casa, jogado no quintal. É um excelente, como se diz, para tirar energias negativas, inclusive da casa também. E eu acho que a Alessandra perguntou também do anil. Um banho, o anil também. Lavar a casa e as paredes com anil. A Márcia tá certa. O anil funciona perfeitamente. Sim. E banho para o anir, como diz o preto velho, o anir. O anir. Acho que para animar, a Alessandra perguntou banhos para animar a energia. Eu acho que é alecrim, né? Alecrim. Alfazema. O banho de arruda também é bom, o banho de como se diz? Aquele outro, arruda, alecrim, o manjericão, essas ervas que são mais tranquilas, né? Também pode estar sendo tomado para dar uma animada. Existem muitas coisas, né? Para fazer. Aí já é uma outra live também. Já é uma outra live. Mas por enquanto, e assim, para quem tem a fé, manter a vela branca acesa, se puder, Sim. Né, de 7 dias, sempre acima da cabeça. Então, os guias falam, né, põe em cima da geladeira, que dá acima da cabeça. Eu acho que a espiritualidade traz muito recurso para a gente usar, né? E que pode estar aí suprindo uma emergência que, de repente, a gente não consegue fazer uma outra coisa. Principalmente agora que as casas espíritas estão fechadas. Mas, como disse o Meia-Noite, não existe o corpo fechado, é a mente, né, gente? A gente pode fazer tudo isso, mas se a gente não equilibrar nossa mente, de nada serve. Então, tem que fazer um esforço para equilibrar nossa mente. Acho que é isso. E a Ju, só para encerrar, a Juliana Biciato, ela perguntou a respeito dos chips. Ju, nós podemos falar isso numa outra oportunidade, porque os chips é bem complexo, tá? Aí já sai um pouquinho da questão do vampirismo. E nós vamos falar também no curso, tá? Como você está fazendo o curso, aí lá você também vai ver a aula de chip, tá? Banho com água de canjica também. O pessoal tá falando que é um banho de Oxalá, é muito bom. Mais alguma? Não? Então é isso, gente. Eu queria dizer uma boa noite para vocês. Obrigada pela companhia, valeu. A gente teve mais de 100 pessoas aqui na live. Obrigada pela participação de todos. É um tema meio polêmico, mas o nosso objetivo é esse mesmo. É trazer temas fora da caixinha, né? Sim. Temas que a gente possa raciocinar, que a gente possa aprender e que a gente possa entender, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Anuncia quarta-feira a live de um sim, quarta-feira. Quarta-feira nós vamos falar de Ogum e da esquerda. Ogum e da esquerda. Nós vamos falar que essa semana tá vibrando à esquerda. Essa semana tá vibrando à esquerda. Então, quarta-feira, nossa live às 21 horas, falando sobre Ogum e as giras da esquerda, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau.